Olá, meus amigos. Hoje é um dia muito especial para Focus Sistemas. Estamos inaugurando o primeiro episódio do Pod Sistemas, um podcast organizado pela Focus Sistemas. E para ser justo com esse podcast, a primeira convidada é a nossa CEO, Márcia Deraui. Me corrija se eu estiver errado. Verdade. A Márcia vai bater um papo aqui com a gente, onde ela vai falar sobre mais de sistemas. Márcia, antes de mais nada, o que é um sistema de RP e para que uma empresa precisa de um sistema? Uhum. Boa tarde a todos. É um prazer muito grande a gente começar esse projeto. Espero aí que a gente tenha condições de alcançar o máximo de empresas que venham a compreender a importância e que é você ter uma empresa com um ERP bem implantado. A gente percebe muita dificuldade com relação a isso e não é necessário, não deveria ser assim. Então, a gente está bastante contente de poder conversar a respeito desses temas. Certo. Márcia, o sistema de RP, qual empresa tem que ter? Ela serve para grande empresa, média empresa ou pequena empresa? Qual que é a diferença? O que ela pode fazer pelo empresário? Eu costumo dizer que o ERP ele é mais um funcionário que a empresa pode contar, com quem a empresa pode contar. Ele é o único funcionário que consegue estar em todos os setores ao mesmo tempo, o tempo todo. Então, um ERP bem implantado, você vai conseguir fazer com que todas as ações que foram decididas na empresa, como os processos de trabalho, sejam obedecidos, sejam corretos, avisem, produzem informação online. Quer dizer, então, o ERP é um aliado fortíssimo que as empresas não usam como deveriam. Né? A gente está falando aqui para empresas que usam metade ou menos da metade dos recursos do ERP que utilizam e pagam por isso. Né? Certo. E normalmente a empresa, quando ela te contrata, qual que é a principal dor dela, né? O porquê que eles vêm até você? Normalmente é a falta de integração das informações, é não saber o que está acontecendo com a própria empresa. Então você tem um movimento financeiro, mas você não sabe exatamente onde foi. Você tem o volume de dinheiro dos pagamentos, mas você não sabe em que despesa aquele dinheiro foi, de que forma que as contas foram distribuídas, e você vê aquela preocupação com financeiro, mas você não tem informações suficientes para tomar decisão. Então, normalmente é o financeiro, muitas vezes é o estoque. Então, você tem um grande estoque, você está comprando material, mas você não sabe exatamente se precisava comprar. Tá. Não sabe exatamente o que tem também na prateleira. Então, as empresas nos procuram para isso, para a gente conseguir ter informação. Tá. Vamos supor, um exemplo. O João tem uma autopeças, né? Onde ele tem múltiplas peças, ele precisa de uma organização financeira de peças, ele não sabe o que entra, ele não sabe muito bem o que sai. O que o sistema ERP pode ajudar ele nesse caso? Centralizar as operações no sistema. Então, todas as operações de vendas, elas vão ser registradas. Então, a gente conseguindo implantar um padrão, uma cultura de que tudo que for vendido vai ser registrado, já é um grande passo. Né? Seja em balcão, seja por escritório, todos os canais de venda vão estar centralizados e registrados no sistema. Então, aí a gente consegue ter o primeiro passo de rastrear a receita. Certo? Então, uma vez que você tem todos os pedidos ali, agora a gente vai controlar a baixa e a entrega desse material, dessa venda. Tá? Então, dessa forma, você já organizou o departamento de vendas e você já está organizando o estoque e já está organizando a logística, porque você vai entregar isso. Certo. Então, a ideia é que a empresa vá trabalhando num formato que cada departamento vai se organizando em função do sistema que está sendo implantado.
Certo. Utilizando esse mesmo exemplo, Márcia, por exemplo, o seu João é um cara muito analógico, né? Então ele tem as anotações dele, ele tem a planilha de Excel dele e tudo mais. Como que funcionaria a implantação de RP para essa empresa, né? Quais são as normas, o que ele precisa para que haja esse tipo de mudança? Mudança cultural o mais difícil, é o desafio maior que a gente tem em qualquer ambiente para implantar o ERP. Quando a empresa já não vem de um histórico de implantação, essa é a questão que mais desafia mesmo. Porque você precisa mostrar resultado, mas você não tem resultado se você não convenceu as pessoas a utilizarem o sistema. Então, o que a gente faz? A gente procura orientar, ajudar e mostrar que o ERP está ali não para tirar, não para atrapalhar, não para burocratizar. O ERP está ali para que você faça melhor o seu trabalho. E à medida que o cliente entender isso, aí ele começa a colaborar. Mas, normalmente, a gente pega, simula relatórios e simula o que vai acontecer. Quando ele vê aquilo, poxa, eu vou ter esse relatório, quer dizer que se a gente alimentar, eu vou ter sempre esse gráfico, aí ele começa a entender o porquê das informações terem que entrar. Entendi. Então, a gente pode considerar aí que o principal desafio é a cultura mesmo, né? Porque ele pode ser um senhor ali de 60 anos, 70 anos, né? Dono de uma empresa desde os anos 80, e aí vem alguém falar de sistema para ele pode ficar um pouco confuso com essa situação ainda. Sabe o que acontece? É muito bom falar disso. Está funcionando há 20 anos, há 30 anos, por que agora a gente não tem mais, né? Por que agora eu vou ter que mudar? Porque há 20 anos que eu anoto na prancheta, sempre fiz assim. Normalmente as pequenas e médias empresas são de origem familiar, então você encontra também a resistência de alguém que, não, é assim que eu trabalho, é assim que a empresa começou, para que a gente vai mudar? Então, você tem que se aproximar, você tem que fazer com que a empresa perceba que os tempos são outros. Hoje, se a gente não tiver informação rápida e precisa, o concorrente vem e acaba com a empresa. Isso é certo. Então, a gente precisa deixar a empresa preocupada com a qualidade da informação que ela tem, certo? Então, é isso. A gente tem que vencer e implantar cultura. Certo. Márcia, se você pudesse citar quais os principais pontos, os principais benefícios de um sistema ERP, você citaria o quê? Porque a gente sabe que tem diversos, né? O controle financeiro, o controle de estoque, mas o que você considera o mais importante dentre tantos benefícios? Sinomar, informação é poder. Quem detém informação, detém poder. Então, a qualidade, quando você tem um ERP que não deixa que os operadores errem, você pode estar evitando erros no dinheiro que você não percebeu que estava sendo gasto sem necessidade, receita que foi esquecida de cobrar, saldos estoque de peças caras, de coisas que você não sabia que não precisava comprar e compra de novo. Tudo isso são informações que você vai ter sempre de uma forma assertiva. Imagine o poder que tem um gestor quando ele consegue saber exatamente a empresa dele como está. Isso vai levar ao lucro. Isso vai levar à margem. Às vezes a empresa não sabe que ela tem lucro. Sim. Ela não sabe porque ela acha que onde é que está o meu dinheiro? Por que a gente trabalha tanto e não consegue progredir, comprar uma máquina nova, fazer uma nova produção de uma nova linha de produto? E às vezes ele tem essa condição. Ele só não está com a informação correta na mão. Então é valiosíssimo o que o ERP entrega. É isso que as empresas precisam entender. E me diz uma coisa, Márcia, você tem algum case de sucesso, algum cliente
a princípio teve alguma resistência e de repente ele viu que a coisa estava dando certo, que esse era o caminho? Sim, Você tem alguns exemplos que você pode dividir com a gente? Tem vários exemplos. Um exemplo de um cliente que comprava, o fornecedor já estava habituado a entregar. Por exemplo, toda quinta-feira entregava as caixas de material. No caso aí eram descartáveis. Toda quinta-feira ele entregava. Independente se o cliente tinha comprado ou não, ele já sabia que precisava ou imaginava que a empresa precisasse. E quando a gente implantou o ERP, a gente percebeu que tinha mais de 200 caixas no estoque e que de forma alguma precisava comprar semanalmente aquilo. Então, é uma informação que não aparecia e passou a aparecer. Outra coisa é o receio que o pessoal tem de outro cliente que tem receio de colocar as informações no sistema porque não quer, acha que as pessoas vão acessar e vão danificar alguma coisa. Eu ia te perguntar isso. Qual que é a maior resistência desse público? É achar que o sistema pode ser violado? Pode ser violado, que aquilo pode prejudicar. Não, de forma alguma. A gente tem, todo o sistema tem condições de ser protegido, a gente tem a segurança, o banco de dados a gente tem como fazer com que ele não seja violado. E outro exemplo é de empresa que descobriu que o fornecedor emitia notas para ela, sem que ele tivesse comprado, apenas para transportar a mercadoria dele. Então, são coisas que você passa a ter com o ERP, um controle muito rígido, muito forte, de informações que agora pode ser que você não saiba, que está escoando dinheiro no teu caixa e está havendo um descasamento de caixa e você não está sabendo. Tá, entendi. E, Márcia, uma outra curiosidade que eu tenho é que, vamos lá, por exemplo, o seu Zé, ele quer fazer, ele quer entrar com esse sistema, ele está cansado com as planilhas dele, ele não aguenta mais mexer naquilo e você convenceu ele a implantar. Por onde ele começa, né? O que ele tem que fazer? Ele tem que te dar os dados? O que ele tem que fazer para iniciar esse processo? A gente faz uma implantação e começa pela área que ele mais necessite. Então, se é o financeiro, a gente já providencia que ele tenha relatórios diários, ou semanais, ou mensais. E a gente orienta o gestor para o seguinte: você não precisa andar cobrando todo mundo, peça relatórios. Peça relatório e compare o número da semana passada com o número dessa semana. E se tiver uma discrepância, aí sim vai conversar com a gerência da área, a liderança, e ver o que aconteceu. Então, à medida que você tem um bom ERP, você passa a ser um administrador de dados. Você passa a analisar. Isso é muito importante hoje, com a velocidade que a concorrência está pedindo, que o mercado está pedindo. Hoje a gente tem outro tipo de público. Não temos mais aquele público que aguarda 3 dias para receber o que ele comprou. Ele quer muita velocidade, ele quer praticidade, ele quer maior comunicação. Então, as empresas precisam se adaptar a isso. Então, sim, como é que vai fazer? Fazendo com que a empresa ande por um caminho que estejam sempre produzindo informação nova e informação, sim, de qualidade. Então, a gente começa assim, implementando resultado. Normalmente, quem tem resistência, se não deixa de ter resistência quando você apresenta um número igual ao número que ela tem no Excel. Então, certo, ela faz a mão, chega num número, você apresenta o relatório, chegou no mesmo número, 1 vez, 2 vezes, 3, ela já começa a não gostar mais daquela planilha. Porque ela passa 2, 3 horas fazendo aquela planilha para chegar no mesmo número que o sistema dá em segundos. Aí ela já começa a ver que pode confiar. Então, o sistema é confiança. À medida que a pessoa viu que o sistema está entregando o que ela faz, aí ela começa a tirar um manual e começa a ir para o uso do sistema. Certo. Então, e a empresa... porque quando fala de sistema ERP,
muita gente acha que isso é coisa para empresa grande, isso aí deve ser caro, isso aí... E quando na verdade não, né? Empresas de pequeno porte, médio porte, pode usá-las, né? Você teve alguma dificuldade nesse assunto de precisar convencer? Claro, Sinomar, e se o custo e se o custo também é um custo que eles podem pagar e que não vai se comprometer ali financeiramente? Claro. É por isso que a gente está aqui. A gente só encontrou informações na pequena e média empresa com relação a achar tudo muito complexo, tudo muito difícil de implantar e caro, né? A gente precisa levar a pequena empresa a dar esse passo, porque sistemas é para você melhorar, é para você conseguir que a sua gestão seja boa. Então, para que se implanta sistema? Para você ter organização. Eu acho que isso deixa de ser custo para se tornar um investimento, né? Eu acho que o empresário ele tem que pensar dessa forma, né? Exato. O sistema é importante para colocar a organização na sua empresa. Vamos pensar no que ele vai te dar como resultado, né? Eu posso confiar no meu estoque porque tudo que eu compro está ali e tudo que foi vendido está ali. Então, o saldo é este aqui. Portanto, o valor do meu estoque realmente é esse aqui. Então, eu preciso ou não preciso comprar? Então, essa tranquilidade que eu tenho, essa certeza que eu tenho em que eu não vou comprar essa semana, vou comprar semana que vem. Então, com o caixa que eu tenho essa semana, eu posso fazer outra coisa. E semana que vem eu invisto nesse estoque. A tranquilidade de poder fazer isso é que é o valor de ter um sistema. Entende? Essa é a questão. Então, vamos lá, Márcia. Eu estava vendo aqui, referente a um RP, né? Então, para o setor financeiro, ele pode ajudar nessa aba de gerenciamento de contas, orçamento, logística, estoque e suprimentos. Na produção, o planejamento e controle destes mesmos processos. E no RH também ele ajuda, Márcia? Ele pode ajudar alguma coisa? Existem sistemas específicos para áreas de recursos humanos, porque ali ele vai tratar de pessoas e da folha de pagamento, né? Então, ajuda quando você tem um departamento que vai colaborar com os outros setores com relação ao pagamento de funcionários, por exemplo. É importante ter essa integração também. Certo. E eu creio que no setor logístico existe uma grande demanda para isso, né? Não sei se você tem algum cliente neste setor, mas a cada setor, a gente tem o setor industrial, o setor financeiro, logístico. O que o sistema pode ajudar em cada um desses, Márcia? Veja bem, na distribuição, por exemplo, quando você tem mercadoria saindo para o Brasil inteiro, é muito importante que você tenha um sistema que te auxilie a saber se o pedido do cliente foi atendido por completo, se foi a metade, semana que vem você vai mandar outra metade, em que transportadora que isso foi encaminhado, né? Então, é muito importante que o sistema te oriente, permita que as diversas variações que existem na negociação, que esteja tudo anotado ali. A mesma coisa no financeiro. Houve negociação de desconto com o cliente, houve um reparcelamento do que ele comprou, tudo isso fica ali. Quando você tem um histórico do seu cliente, você vai saber quando ele comprou, de que forma ele pagou, às vezes pagou de formas diferentes e você vai saber isso. Então, você pode ter uma tendência. Esse cliente tem crédito na empresa? Qual é a média de pagamento? Ele é correto com relação aos pagamentos? Então, tudo isso é o que você vai obter de retorno com relação à implantação do sistema. Entendi, Márcia. Sim. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Eu queria, assim, que é importante a gente bater na tecla de que é preciso dar o primeiro passo. E o primeiro passo é entender o que se vai tirar do sistema.
Então, é importante que o gestor saiba qual é a necessidade dele. Né? Onde está o maior problema na empresa? Está no estoque? Está no financeiro? Está na falta de controle da produção? Que falta material no meio da produção e atrasa o pedido? Onde é que está? E ali ele tem que procurar um fornecedor de sistema, um sistema que atenda a necessidade dele. Não necessariamente o sistema A ou o sistema B antes de saber o que ele precisa. E o gestor conhece a própria empresa. Né? O que falta hoje, e eu acho que aqui o mercado discrimina muito o ERP, eu vejo o ERP como um produto discriminado. Por quê? Porque eu só uso porque é obrigatório, porque eu só uso porque eu preciso fazer notas, mas eu não quero me engessar. Muita gente chama o produto de engessado, em geral. Por quê? Porque foi colocado não como ferramenta da administração. É isso que o gestor precisa entender. ERP é ferramenta para você administrar. Ô, Márcia, mas assim, me corrija se eu estiver errado. Você acha que um líder de chão de fábrica, por exemplo, ele vê um sistema ERP, ele fica com um certo receio que aquilo pode substituir ele, que aquilo pode tomar o lugar dele, e aí pode existir alguma recusa devido a isso? Pouco. Eu acho que quase nada sobre isso. Eu acho que o maior receio é de que empate a velocidade de trabalho deles. Normalmente eles acham que a anotação de tudo que eu fizer vai me prender e eu não vou conseguir fazer rapidamente o que eu preciso fazer para entregar amanhã cedo. Então, há um certo temor de que os apontamentos no chão de fábrica me gerem um pouco mais de lentidão, quando não é nada disso. Quando esse líder percebe que as informações que ele está tirando ali do sistema ajudam a que o almoxarifado não perca mais material e ajudam que ele compre, antes de faltar material, ele já viu isso, ele já pediu para o setor de compras, o setor de compras já providenciou, e antes de faltar material, ele conseguiu. Quer dizer, quando ele percebe a ajuda que o sistema está dando, aí ele começa a aderir. Normalmente começa a aderir. E o sistema ele pode ser falho, Márcia? Ele pode falhar em algum aspecto? E como mitigar isso, você acha? Ou ele é 100% confiável? O sistema pode apresentar falhas de programa, eventualmente, dependendo de uma situação, mas isso é testado antes de ser entregue ao cliente. Normalmente não chega falha no cliente. O que pode acontecer é a não compreensão do problema e o programa não se ajustar ao que a empresa costuma fazer. A gente chama isso de customização. Aí é necessário a gente entender que naquela empresa se trabalha de outra forma e a gente tem que providenciar que o programa passe a acompanhar aquilo se for possível. Ou apresenta o processo que o sistema já tem e muitas vezes, na maioria das vezes, a empresa adota o formato do sistema. Por quê? No sistema já foi visto por várias outras empresas. Então, ele tem uma inteligência de experiência de várias outras empresas. Então, às vezes, é melhor que aquela empresa adote o que está no sistema do que continuar trabalhando no processo que ela tem ali. Então, algumas vezes isso acontece. Certo. Para finalizar, Márcia, qual que é a boa recomendação que você pode dar para essa pessoa que precisa? Como que ela pode buscar uma empresa de RP? No que ela tem que tomar cuidado? O que ela deve fazer a princípio? Conhecer as necessidades internas, né? Saber identificar que ela está com falha de informação, que ela não está sabendo exatamente como é que está as suas vendas, como é que estão suas vendas, como é que está seu estoque, como é que está a produção. Então, quando a gente não faz perguntas, você consegue ter uma informação do financeiro rapidamente? Você consegue ter uma informação de fornecedor rapidamente? Se a resposta é não, então pense num sistema.
pense num ERP que te dê essas informações. E depois é selecionar. Eu gosto de falar de sistemas que priorizam gestão, quer dizer, resultado para a empresa. De que forma eu administro. E aí eu vou pegar a administração, vou colocar um sistema para me levar até aquela administração. Uhum. Não é um sistema que vai entrar para que a gente mude o jeito de trabalhar, perca a minha identidade e agora o sistema entrou, eu tenho que fazer dessa forma. Não é bem assim, é o contrário. O sistema entra como ferramenta para que você, gestor, continue fazendo o que você faz, porque você tem experiência, a empresa é sua, só que de uma forma confiável. Tá, e eu acho que foi um dia, você me disse nos bastidores, que o sistema, ele consegue me dar uma prospecção de como vai ser o futuro da minha empresa. Eu não lembro se foi com essas palavras, mas uma projeção. Tem que ter uma análise do que você tem, por exemplo, demonstrativo de resultado, o relatório de demonstrativo de resultado, vai mostrar mês a mês qual tem sido o número final da sua empresa, o resultado final da sua empresa. Isso vai te levar a uma tendência. E se você tem ali quem são os clientes que mais compram e você vê que tipo de material que teu cliente mais compra, você vai conseguir ter uma tendência se é aquele produto que você tem que investir, fazer mais. Então, essas análises vão permitir que você faça um planejamento a médio e longo prazo melhor. Tá. Deixa eu ver se eu entendi. O sistema, ele pode dar uma informação para mim que, por exemplo, no mês de julho eu vendi um X produto a mais e com isso eu consigo me planejar melhor na hora de comprar, Exatamente. E muitas vezes o empresário, ele tá tão habituado ali no dia a dia que essa informação às vezes escapa dele, né? Ele não percebeu que de 2 em 2 meses o cliente dele aumenta a compra. E aí ele não está percebendo isso. Se ele está analisando, ele já sabe, ele já vai se preparar, porque ele sabe que de 2 em 2 meses aquele cliente importante para ele aumenta o volume de compras. Ele pode negociar melhor, ele pode fechar um contrato recorrente com esse cliente, ele pode produzir especificamente para esse cliente. Quer dizer, são informações decisões que ele só vai tomar porque ele leu aquilo. Né? Aquilo apareceu. Porque muitas vezes, se ele não tiver esse tipo de estudo, ele pode comprar a mais, né? Exatamente. E não consegue desovar, muitas vezes, isso, o produto que ele comprou. Exatamente. Às vezes ele está comprando a cor, ele pinta o produto dele e ele compra muito a cor laranja e não está percebendo que faz tempo que não se vende, que aquela cor não sai. Mas ele está comprando para repor estoque, porque ele acha que precisa, porque ele não está lendo e está vendo que a outra cor está saindo muito mais. Então, são análises que o gestor tem que passar a fazer. Tá. Finalizando, então, aqui a nossa última questão, Márcia. Sim. Para mim é um prazer sempre falar com você. Obrigada. Minha última questão, o futuro do sistema ERP. Você acha que hoje ainda é uma incógnita, né? Muita gente ainda não sabe o que é. O que você projeta para daqui, exemplo, 10, 15 anos, o que você acha? Em que pé vai estar isso? A resposta vale $1 milhão. Se a gente pudesse, ainda mais agora com a velocidade... Mas você acredita que vai amadurecer mais ainda e com a inteligência artificial possa surgir novas facilidades? Completamente. Eu acho que os sistemas vão... Isso que eu estou falando de análise... estou dizendo que de 2 em 2 meses o cliente pode aumentar a produção, a compra dele. Isso vai estar no celular do cliente, isso vai estar no teu celular, essa informação vai ser do tipo, aquele que responder mais rápido vai ser o dono da venda daquele produto. Mas o que eu vejo é que o cliente, o consumidor, está mudando. Então, hoje, a gente não tem mais um pessoal que tem paciência, a geração que está aí, a Z, né? A geração Z, amanhã,
Hoje ela está com 30 anos, 25, 30 anos, essa geração. Eles não têm paciência para trabalhar da forma como nós trabalhávamos antes. Né? Eles querem muito mais agilidade, muito mais comunicação e querem qualidade. A gente tem que se preparar e o ERP vai seguir esse caminho. Ele tem que ir para a nuvem, ele tem que conversar com cada cliente. Antes a gente tinha foco no produto, você tinha uma indústria ou um comércio e você queria um produto bem feitinho para a pessoa vir comprar. Agora não, você tem que alcançar o cliente e pensar no que ele precisa, porque ele quer ser muito bem atendido. O ERP vai seguir essa tendência. Tá certo, então, Márcia, muito obrigado aí pelo nosso primeiro programa, Pod Sistemas, diretamente aqui do TEIA SampaCast, São Miguel. Então é isso, pessoal, eu conversei aqui com a Márcia Deraui, agora eu aprendi. Márcia, você tem alguma consideração final aí para falar para o pessoal? Tenho, sim, eu acho que a gente está aí com palestra e com workshops, a gente quer atingir, conversar muito com a pequena empresa, fazer com que os sistemas deixem de ser um fantasma. A gente falou lá no CIESP, quem tem medo de ERP, que é uma das palestras que a gente tem. Por quê? Porque a gente precisa quebrar esse gelo e a gente precisa fazer com que o pequeno empresário entenda a gestão. Não é custoso, mas é trabalhoso. Sim. Né? É isso que a gente quer. Eu agradeço. Foi extremamente proveitoso, agradável. Eu quero muito que a Pod Sistema discutir com os pequenos empresários toda essa questão que a gente tem com relação a ERP, com relação a sistemas. Inclusive, Obrigada. Márcia, você vai estar no dia 20/2 no CIESP, é isso? CIESP, é bom isso. já convidar aí o pessoal aí, Uhum. quem quiser assistir, vai ser às 19 horas no CIESP Sul. Eu só não sei qual que é o endereço, mas qualquer coisa a gente CIESP passa aqui Santana. embaixo. Uhum. Exato. Muito obrigado, pessoal. Obrigada. Até mais. Boa tarde.